Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. O que é a verdade? Obviamente, se você consultar determinados livros de filosofia, dependendo da inclinação, da escola filosófica, você encontrará um sem número de definições, cada uma diferente da outra e concorrentes entre si. E há quem se acostume a viver com uma pluralidade de definições, que na prática significa definição livre. Então, vamos estabelecer o cenário dentro do qual queremos definir verdade. Primeiro, queremos definir verdade aqui no trabalho da tenda do necromante. A pergunta corresponderia, então, a o que é verdade aqui na tenda do necromante. Em segundo lugar, não queremos arbitrar de modo absolutamente fortuito um conceito, uma definição para a verdade. Vamos estabelecer o jogo dentro do qual o conceito de verdade é tratado, assimilado, proposto. O jogo é a relação humana com as coisas, a relação humana consigo mesmo, a relação de uma pessoa com ela mesma, essa pessoa, e a relação de uma pessoa com as outras pessoas. Um ser humano pode lidar com os objetos, um ser humano pode lidar consigo mesmo, e um ser humano pode lidar com os outros seres humanos. Você consegue imaginar uma outra relação possível? A relação sempre de uma pessoa, o sujeito, com os objetos, a relação do sujeito consigo mesmo e a relação de um sujeito com os outros. A relação eu-mundo, a relação eu mesmo e a relação eu-outros. Uma relação objetiva voltada para o objeto, uma relação subjetiva voltada para si mesmo e uma relação intersubjetiva, lidando de modo consciente, operacional com as outras subjetividades. A relação eu-mundo, heurística. A relação com os objetos, heurística. As relações de tipo objetivas, heurística. As relações com a própria pessoa, estética. A relação subjetiva, estética. A relação com as outras pessoas, política. As relações intersubjetivas, política. Esta proposição de jogo, que vamos chamar de pragmática, essa proposição de jogo estabelece as relações, limites dentro das quais todas as ações humanas se operam. Ou a sua relação é heurística, ou a sua relação é estética, ou a sua relação é política, dependendo de quem é o elemento, o segundo termo dessa relação. Se é o mundo, heurística, se é você mesmo, estética, se são outras pessoas, política. Verdade é um conceito operacional de uma única relação dessas três, heurística. Não há verdade na estética, não há verdade na política. Na estética são outras considerações e na política são outras considerações. Verdade é um termo instrumental válido aqui na tenda do necromante, única e exclusivamente para as relações heurísticas. E a verdade seria o quê? Um ser? Não. A verdade seria o quê? Um gosto? Não. A verdade seria o quê? Uma ideia? A verdade é um tipo de ideia, não toda ideia. Nem toda ideia é uma verdade. Mas se é uma verdade, é uma ideia. A ideia não é uma coisa, a ideia não é um ser, a ideia não é verdade. A verdade não é uma coisa, a verdade não é um ser, a verdade não é um gosto. A verdade é uma relação de identidade. Se a relação heurística é entre você e um objeto, o objeto é independente de você.
Eu sei que há muita gente dizendo que o objeto depende do observador. Não, não depende, não me interessa isso, não vou entrar nessas discussões, que são apropriações deslocadas, desqualificadas, mal aplicadas dos princípios da física quântica ao mundo humano. Não, não vamos tratar disso. Apenas umas considerações de modo geral. O nível do mar depende da pessoa? Depende se ela é branca, se ela é preta, se ela é amarela, se ela é marrom, se ela é cor de abóbora, se ela é azul. A temperatura de ebulição da água em condições normais de temperatura e pressão depende se a pessoa é heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, qualquer coisa sexual? Não. Estas características da realidade permanecerão as mesmas, ainda que a humanidade desapareça. Não vai haver quem mensure essas características, mas elas serão as mesmas. Tá claro? Então, verdade aqui no canal é uma relação entre a percepção humana, construída no caso da espécie humana, milhares de anos de desenvolvimento e evolução. E no caso dos mamíferos, milhões de anos de desenvolvimento e evolução. E no caso da vida, bilhões de anos de evolução. Ou seja, a vida, os vertebrados, os mamíferos, os primatas, o ser humano, cada um na sua etapa, tem uma história de desenvolvimento, de adaptação, de acomodação à realidade e aos objetos. Então, óbvio, há uma percepção da vida dos vertebrados, dos mamíferos, dos primatas, dos seres humanos, à realidade. Mas essa realidade apreendida e essa apreensão da realidade não é arbitrária. É fruto de uma adaptação. A realidade permanece a mesma, não se altera, mas nós tivemos que adaptar mecanismos para poder lidar de modo eficiente com essa realidade. Então, não me venham, por favor, dizendo que a relação entre o discurso humano e as coisas é uma arbitrariedade. Não é uma arbitrariedade, fique à vontade para considerar isso. Quando alguém colocar titica de galinha e pavê de fígado na mesa, decida que a titica de galinha é o pavê e coma. E veja como a sua percepção interfere eficientemente nas coisas. Quando você tiver duro, mas duro mesmo, sem um centavo, corte tirinhas de papel higiênico não usados ainda. E diga assim, são notas de $100. E vá na padaria e compre o que você quiser com isto. Quando o dono da padaria diz, mas o que é isso? Isso é uma nota de $100. A minha percepção assim diz. Ele diz, a minha percepção diz que eu vou lhe meter a mão no pé do ouvido. É umas tonterias que eu não... me chega a dar urticária. Então, a verdade é uma declaração, obviamente, nos termos em que a espécie humana pode fazer tais declarações, a respeito da realidade. E, obviamente, nos termos em que a espécie humana desenvolveu habilidades sensoriais, cerebrais, corporais, mentais, vivas, para perceber as coisas no seu nível. Nós não percebemos átomos, nós não percebemos moléculas, nós não percebemos subpartículas atômicas. Nós percebemos a estrutura perceptiva das coisas no nosso nível de existência. Mas essa estrutura perceptiva, que é constituída de partículas subatômicas, de átomos, de moléculas, que nós não conseguimos perceber sensorialmente, mas podemos desenvolver aspectos sensoriais para lidar com isso, essas estruturas são pertinentes à realidade. Elas impõem resistência a nós, elas estão lá, elas são da forma como nós percebemos. Então, a verdade é sempre uma declaração a respeito de alguma coisa, no sentido de essa declaração corresponder perfeitamente à coisa. Se eu saio à rua
olho um poste, vejo que esse poste é constituído de cimento, e eu digo, este é um poste constituído de cimento, então a minha declaração é verdadeira. Se eu saio à rua, vejo um poste constituído de cimento e digo, este é um poste de madeira, a minha declaração é falsa. Não é verdadeira. Uma declaração que não é verdadeira pode ser uma mentira, quando ela é propositadamente dita enquanto mentira, e pode ser um erro. A pessoa percebe errado, faz uma declaração errada. Então, não é verdade o que ela está dizendo. Veja que nem a inocência altera a verdade. Vai produzir uma declaração que não corresponde à verdade. A verdade é um atributo da declaração humana em relação ao objeto, quando essa declaração corresponde ao objeto. E aí não interessa se a pessoa tem consciência disso, se não tem consciência disso. Vamos a um caso limite. Há vida fora do planeta Terra. Não sabemos se essa declaração é verdadeira. Por que não sabemos? Porque nós não temos evidências de que há vida fora do planeta Terra. Dito isso, consideremos dois cenários. É plausível que haja vida fora do planeta Terra? Muito plausível. Então, eventualmente, essa declaração é verdadeira, mas nós não sabemos. Quem disser que ela é verdadeira não sabe jogar o jogo. Ela pode ser verdadeira. Eventualmente, ela é verdadeira, mas nós não sabemos. O outro cenário. A vida fora do planeta Terra? Alguém dirá, não me parece plausível. Em sendo verdade que não há vida alguma no universo salvo no planeta Terra, o que me parece muito difícil, estamos falando de vida, não de vida inteligente. Esta declaração seria verdadeira, mas nós não sabemos. Então, nós só podemos tratar como verdade as declarações que nós podemos checar como sendo, de fato, descrição da realidade. Por exemplo, podemos dizer que o universo é infinito? Nós não sabemos se o universo é infinito. Então, o universo é finito? Também não sabemos. Nós sabemos que ele ou é finito ou é infinito. Mas nós não sabemos se é uma coisa ou a outra. Então, enquanto nós não pudermos saber, nós podemos antecipar, nós podemos cogitar, nós podemos especular, nós sabemos que será de um jeito ou de outro, mas não sabemos qual jeito é. Então, nesses termos, nós não temos uma verdade, nós temos uma proposição, uma hipótese. Isso vale para também a pesquisa bíblica. Veja para o caso polêmico da existência ou não do Jesus histórico, porque nada tem a ver com o Jesus da Bíblia e muito menos ainda com o Jesus da fé. O Jesus histórico. Ele existiu? Não temos a mínima ideia. A declaração Jesus existiu pode ser verdadeira, mas nós não sabemos se é. Nós não sabemos se é porque não sabemos se o objeto Jesus existiu. Eventualmente existiu, então nesse caso a declaração seria verdadeira, mas nós não temos como saber. Ah, você acha que sabe? Tá bom. De outro lado, Jesus pode não ter existido. Nesse caso, a declaração Jesus existiu é falsa. E seria verdadeira a declaração Jesus não existiu. Mas nós sabemos se Jesus não existiu? Não, não sabemos. Não temos a informação, não temos esse conhecimento. Podemos especular, podemos antecipar criticamente, podemos levantar uma hipótese, mas a hipótese se faz verdadeira? Não, a hipótese se faz uma proponente à verdade. E só será reconhecida como verdade, só poderá ser assumida como verdade, dentro de uma atitude heurística honesta, porque a pessoa pode ser desonesta. Ela pode acreditar tanto que ela transforma a sua crença em prova da verdade. É um religioso. Para a religião, a crença determina a verdade. Por isso, para alguns cristãos,
Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade. Não, isso é mito. Mas para ele é verdade. Para o outro crente da igreja do lado, que divide o muro, que concorre no alto-falante, não, a salvação se perde. Você foi salvo, mas se masturbou durante a noite, e aí, então você perdeu a salvação. Para ele, isso é verdade. É mito, mas para ele é verdade. Para o da outra igreja, o que ele está dizendo, salvação se perde, é uma idiotice. Mas para ele, que acredita que se perde a salvação, o que o outro da outra igreja diz que salvação não se perde, é uma idiotice. Teríamos que concordar com os dois, porque se trata de mito. Mas eles confundem. O religioso necessariamente confunde a convicção, a adesão dele à crença como verdade. É erro, é ignorância, é obscurantismo. E é causa dessa confusão deplorável, triste e prejudicial para a sociedade e para a espécie humana. Para muita gente isso é legal, porque enquanto eles estão agarrados nessas tonterias mitológicas, não estão lutando a luta verdadeira da transformação e emancipação da sociedade. Deixe-os enfiarem as cabeças nos buracos mitológicos, porque para quem disso se beneficia é ótimo. E quanto mais tonteria, quanto mais pornografia mitológica, melhor para os donos do circo. Agora, para a sociedade, seria melhor que nós largássemos essas tonterias e nos dedicássemos aos processos de luta de verdadeira emancipação social, de verdadeira transformação da realidade. Com o que podemos terminar com uma provocação. Será possível a transformação da sociedade para uma sociedade justa, igualitária, sem classes? Se é possível, a declaração é verdadeira. Se não é possível, a declaração é falsa. E temos como saber? Não. Temos como acreditar. Há quem acredite que finalmente chegaremos a uma sociedade emancipada, justa, igualitária, democrática, fraterna, sem classes. E há quem, porque disso se beneficia, ou está hipnotizado pelo status quo, porque nós temos eternamente esta sociedade maravilhosa, onde uns têm nada e outros têm tudo. E esta declaração é uma verdade. No planeta Terra, entre os humanos da espécie humana, uns têm nada e outros têm tudo. Você pode dar a explicação que quiser, inclusive de que isso é vontade dos deuses. Faça isso. Faça o papel que os donos do circo querem. Porte-se como um tonto mitológico, metafísico e legitimador do status quo. A explicação é uma tonteria, mas você precisa dessa tonteria para poder conviver numa sociedade onde muitos não têm nada e poucos têm tudo, fingindo que é assim que tem que ser. Então, inscreva-se no canal, comente o vídeo, compartilhe o vídeo, clique no sininho para todas as notificações. E quem sabe você não se torna membro do clube de membros da Tenda do Necromante. É o meu convite. Venha para a Tenda do Necromante. Junte-se aos bons. Até o próximo vídeo e café para todos.